Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Deus seja sobre a vida de vocês, amém? Que bom estar mais uma vez aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Você que está nos assistindo aí online, pela internet, que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira sobrenatural. Amém. Quem aqui se acha que foi escolhido por Deus? Só? Vou falar um pouquinho mais forte. Quem aqui se acha que foi escolhido por Deus? Glória a Deus, aleluia. E você foi escolhido sim por Deus. Não para ficar sentado aí nesse banco. Não para vir culto após culto e ficar sentado aí nesse banco. Cada um de nós aqui presente tem uma parcela de contribuição para o reino de Deus. Uns pode ser braço, outros pode ser perna, outros pode ser mão, mas cada um de nós temos uma eficácia, temos uma incumbência de estar inserido na igreja, inserido no reino de Deus. E se eu fosse dar um título para esta mensagem de hoje, o título seria: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. No dia a dia, na nossa vida, durante nossa estadia aqui nesta terra, nós temos escolhas. Nós temos escolhas nossas pessoais, nós temos escolhas de várias formas, nós temos escolhas. E essas escolhas que nós temos, elas podem trazer algo de bom, mas também ela pode trazer algo de ruim. Ela pode trazer benefícios, mas ela também pode trazer malefícios. Como assim, pastor, que essas escolhas podem trazer esse tipo de coisa? Nós estamos vivendo aí, eu sempre falo aqui, nós estamos vivendo esse período de pandemia aí, que é um futuro ainda incerto. Não sabe se vem vacina, não sabe se não vem. Estão querendo fechar lockdown novamente, estão querendo várias formas aí de fazer com que a população, com que nós vivemos refém de alguma coisa. E diante dessa situação, a gente começa a ter as nossas escolhas. É um momento de fraqueza, é um momento onde a gente fica vulnerável, entre aspas, porque nós que somos povo de Deus, a gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe em quem a gente pode confiar. Mas mesmo assim ainda tem algumas escolhas que nós fazemos, que ela acarreta para o bem ou para o mal. A Bíblia traz exemplos de grandes homens de Deus que, porém, fizeram escolhas que não foram boas. Fizeram escolhas que acarretaram um problema. Acarretou uma consequência dessa mal escolha que fizeram. E o primeiro homem que eu quero citar aqui que fez uma má escolha é Adão. Qual escolha, pastor, Adão fez? Adão escolheu desobedecer a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, se não me engano, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Ele também comeu. Ali o Senhor já tinha especificado para Adão e Eva que eles poderiam usufruir de tudo que estava ali, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto, não era para eles mexer. E Eva foi lá e se apoderou daquele fruto.
Porém, Adão, como sacerdote ali naquela situação, ele foi conivente, ele escolheu ser conivente com Eva. E ele foi e comeu do fruto. Pastor, e a consequência? Até hoje, né, irmãos? Nós carregamos uma consequência terrível, que é a herança pecaminosa de Adão. Então foi uma consequência muito forte que aconteceu, por causa de uma desobediência. Então eu quero citar 3 homens da Bíblia, e o primeiro é Adão, que ele fez uma escolha, o qual acarretou esse prejuízo todo. Então ele escolheu desobedecer a Deus. Segundo foi Judas. Segundo foi Davi. Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Pode só colocar aí, mas a gente não vai estender para não demorar. Mas eu vou explicar para vocês o que Davi escolheu e o que foi acarretado. Qual que foi a consequência. Davi era o rei ali em Israel. E numa bela manhã, num sol quente desse, igual nós estamos tendo aqui hoje, um sol lindo, mas quente, Davi escolheu cobiçar a mulher alheia. Então Davi, ele olhou para aquela moça e pediu que os seus servos a trouxessem até ele. E aí, o servo de Davi trouxe até ele, e aconteceu no que aconteceu. Davi se deitou com Betsabá, e ela concebeu. A primeira escolha de Davi, ele escolheu adulterar. Aqui teve 2 atos que Davi escolheu. Primeiro, ele escolheu adulterar. Já ia vir uma consequência. Segundo, ele sabia que essa escolha dele ia acarretar outras coisas piores para ele, através do esposo de Betsabá, que era Urias. E aí Davi, segunda vez, escolhe ser um assassino. Davi, ele pega Urias, manda uma carta para Joabe e manda ele colocar Urias na frente da batalha, aonde sabia que ele não conseguiria vencer. E Urias foi morto nessa batalha. Então Davi aqui teve 2 escolhas ruins. Ele escolheu primeiro adulterar, e ele escolheu depois ser um assassino, cometer um assassinato. Por mais que não foi com a sua mão, porém ele foi o mandante. Então ele está inserido nesse assassinato. Grande homem de Deus, teve uma escolha ruim. E o terceiro foi Judas. Esse foi o pior. Essa escolha de Judas, ela foi a pior. Porque Judas por um tempo andou com Jesus, sabia quem era Jesus, e escolheu trair Jesus. Por um bocadinho de moedas. Então, grandes homens de Deus, da palavra aqui em si, que eu citei, tiveram escolhas ruins. Escolheram algo que levou a uma consequência trágica. Mas Deus não errou em escolher eu e escolher você. Deus, ele não errou. Talvez você pode estar aí se perguntando, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu não faço parte de nada. Eu quero falar algo para você. A igreja está aqui precisando da sua ajuda. A igreja está aqui aguardando você escolher fazer parte dela. Mas eu queria ajudar em tal parte na igreja. Então gere no seu coração essa vontade e procure a pessoa correta, que você vai estar inserido nesse corpo. Porque Deus já escolheu você para fazer parte desta igreja. Não foi você que foi lá e escolheu Deus. E o primeiro passo que eu quero falar com a igreja é o seguinte: Deus nos escolheu para seu propósito divino. João, capítulo 15, versículo 16. Vamos ver lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês não me escolheram, eu os escolhi.
eu os chamei para irem e produzir frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Então não foi nós que escolhemos a Deus. O Senhor nos escolheu. Para quê? Está na palavra. Ele nos escolheu para quê? Para que nós fôssemos e produzimos fruto. 2021 é o ano do equibalo para nós, o ID forte. Então todos aqui estão comissionados a cumprir esse ID. Então todos vocês que estão aqui, estão inseridos no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, para ir. Porque o Senhor escolheu vocês. Talvez você pode pensar, nossa, será que me escolheu? Escolheu sim, meu irmão. Se Deus não tivesse escolhido você, você não estaria aqui hoje para ouvir essa palavra. Eu olho aqui, talvez eu possa ver algumas cadeiras vazias, mas elas estão ocupadas. E cada um de você que está aqui faz parte desse corpo. Cada um de vocês aqui é um membro. Então você não precisa ficar tentando ajudar a Deus. Ah, Senhor, vá e faça aquilo que Deus já falou no seu coração. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, o Senhor já falou no seu coração o que é que Ele quer que você faça. Sim ou não? Ele já falou. O Senhor já falou. Então Deus, Ele nos escolheu primeiramente para o propósito divino dEle. Ah, pastor, mas como assim? Deus já me conhece? Conhece, meus irmãos. Quer ver? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha para você ver. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Deus já te conhece. Antes mesmo de você vir para este mundo, o Senhor já te conhecia. O Senhor já sabia qual o propósito que Ele ia ter para você hoje aqui. Então não adianta você falar, Deus não me escolheu porque eu chego na igreja, eu vou quinta, eu vou domingo, eu sento no banco, eu levanto e vou embora. Meu irmão, é hora de se arribar. Deus já te escolheu, Deus já sabe quem você é, Deus já sabe o que você é, o potencial que você tem. Então se você fica aí sentado no banco, você está fazendo uma escolha ruim. Uma escolha ruim. Porque se Deus já te conhece e Ele já falou que é para ir e produzir, então se eu ficar quieto aí no banco, meu irmão, é uma escolha ruim. É uma escolha ruim. Então nós temos que entender essa questão. Se é o ano do equibalo da gente ir, é porque o Senhor vai acrescentar aqui na igreja muitas pessoas. E quem vai cuidar? Só os pastores? E os líderes de célula? E a intercessão que vai interceder para que Deus mande essas pessoas, para que Deus venha trazer essas pessoas. Justamente, irmã Maria. Quem é que vai lá, que é o ID? É você que está sentado aí no banco. Se você ainda não sabe, vai ficar sabendo agora. Somos nós que estamos fazendo parte dessa igreja, que vamos lá para o ID. Que vamos lá para o ID. E quando nós começarmos a cumprir esse ID, o Senhor vai acrescentando. Lá quando Pedro pregou lá, quantos que se converteram? Vocês lembram? 3 o quê? 3.000. O ID. Então o Senhor te escolheu para o propósito divino dele. E qual que é o propósito divino? É o ID. Lá em Mateus, no capítulo 28, o que é que diz lá? Coloca para mim aí. Tá bom, Jade. Mateus capítulo 28, a partir do verso 19.
Quando essa palavra fala, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, ele não está falando ali só para Jeremias. Isso aí é uma promessa que ela vai chegar, que ela se estende até nós. Ele já nos conhecia. Olha o que é que diz lá, portanto vão. Aqui o Senhor está dando uma ordem. Ele não está falando, portanto, resolva isso, você vai ou não. Não, aqui ele está falando, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, se você estiver numa fila de um banco, está lá aguardando para ser atendido, e de repente Deus fala assim, ó, fala tal coisa para essa pessoa que está aí na sua frente, você vai continuar sentado ou continuar em pé na fila? É o id. Se Deus falou, pode ir que o resto ele garante. Ah, mas eu tenho vergonha. O nosso Deus não tem vergonha de você. Então nós não podemos ter vergonha do Evangelho do Senhor. Se nós pregamos aqui no Projetando, que é o ano do id, do equibalo, então é o ano que nós vamos fazer a diferença. Ah, mas eu estou há tanto tempo aqui na igreja, pastor, e eu ainda... Meu irmão, não pense dessa forma. Se você quer trabalhar na obra, chega na pessoa que é responsável e fala assim, meu irmão, eu estou aqui disposto a servir, me coloca aqui. E você vai ser inserido, e você vai participar, e você vai cumprir o ID. Então Deus nos escolheu primeiramente para o seu propósito divino. Segundo, Ele nos escolheu para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é povo escolhido, é nação santa. Outrora nós estávamos nas trevas e agora nós estamos na maravilhosa luz do Senhor. Mas para quê? Para cumprir o propósito divino dele. Ele nos resgatou. Irmãos, vejam bem o que eu vou falar aqui para vocês. Se o Senhor foi lá nas trevas, onde nós estávamos nas garras de Satanás, e nos tirou, e nos colocou aqui para a sua maravilhosa luz, não tem um propósito maior do que esse, a não ser para a gente ganhar outras vidas, não. Para a gente ir lá no inferno e saquear ele, e tirar outros que estão ali, e trazer para a maravilhosa luz dele. Então eu não posso ficar só sentado aí, eu tenho que entender, se eu sou escolhido é para o propósito divino de Deus, e é porque ele me traz para a maravilhosa luz dele. Outrora eu estava perdido e agora eu estou achado. Agora eu estou inserido num corpo ao qual eu faço parte desse corpo como um membro. Então não ache que você só vai ficar sentado aí. O Senhor vai acrescentar tanto aqui na nossa comunidade. E aí uma pessoa que é nova vai chegar em você, meu irmão, como que é isso? Você sabe como que é isso. Você não vai falar para ela como que é as coisas de Deus? Então você vai estar inserido no corpo, você vai estar trabalhando para o reino. Você vai estar fazendo algo para o reino. Porque o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai trazer. Ele confia em você. Se Ele já te conhecia desde o ventre materno, Ele conhece todas as coisas sobre o seu respeito. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe o quanto a sua estrutura aguenta a pressão. Ele sabe tudo. O que eu não posso é esconder esse chamado. O que eu não posso é esconder essa escolha que o Senhor fez por mim.
Eu não posso. Terceiro, ele nos chamou para sermos filhos através de Cristo Jesus. Como assim, pastor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele nos escolheu para ser filho através de Cristo Jesus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou para isso, para sermos filhos também. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre quando menciona essa parte aqui de que nós fomos chamados para ser filho de Deus quando nós cremos, meu irmão, meu coração se alegra tanto. Já imaginou você ser filho do dono do ouro e da prata? Você ser filho de alguém que é detentor de todo poder, que é detentor de toda ciência. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Já imaginaram isso? Agora vocês imaginam você sendo filho desse Deus. Você acha que esse Deus, esse Pai, não vai dar autoridade para a gente exercer aqui na terra? A palavra dele fala que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E se porventura a gente tomar alguma coisa mortífera, mal nenhum vai acontecer conosco. Porque nós somos filhos de Deus. Então eu tenho que apossar das promessas do Senhor. Não é só eu crer e ser filho de Deus. É eu crer que todas as promessas que a palavra me garante, eu tenho que apossar dela. Quando começou essa pandemia, esse versículo que eu acabei de falar aqui agora, eu apoderei dele. Eu falei, Senhor, o Senhor me garantiu. Óbvio, irmãos, a gente tem que cumprir o nosso papel de se higienizar, de tomar todos os cuidados. Mas eu apropriei da palavra. Se eu passei em algum lugar e toquei que tinha o coronavírus, meu irmão. Ah, pastor, mas o senhor está falando que é melhor. Não, mas eu apoderei da palavra. Se tinha, meu irmão, graças a Deus o Senhor me livrou. Porque eu apoderei da palavra. Eu não fui lá e saí pegando e falei, agora o coronavírus... Não, não é isso, meus irmãos. Se eu fizer isso, aí eu estou tentando, meu Deus. Aí eu estou querendo... Mas nós temos que apoderar da palavra do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Deus nos garante tanta coisa na sua palavra. Tem tantas bênçãos na palavra de Deus que é para nós. E muitas das vezes a gente pega uma só ou duas. A palavra de Deus tem mais de 6.000 promessas para nós. Óbvio que teve algumas promessas que foram para aqueles que viveram naquela época. Mas para nós tem mais de 6.000 promessas. Quando a gente se apodera de uma, já está valendo. E quando você tem certeza das outras e traz para você? Então ele nos chamou também para ser filho. Para ser filho através de Jesus. Quarto. Esse aqui é bom. Ele nos chamou para vivermos a eternidade com Ele. Ele nos chamou para viver a eternidade com Ele. Olha o tanto que isso é maravilhoso, irmãos. Eu vou viver eternamente com meu Deus, com meu Cristo. Você se apodera dessa bênção? Apocalipse capítulo 21, verso de número 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Aqui está apontando para o novo céu e a nova Jerusalém. É onde nós vamos viver. Lá não vai ter nada disso. Lá não vai ter choro, lá não vai ter
morte, não vai ter tristeza, lá só vai ter alegria. Irmão, vocês estão entendendo aqui essa última parte? Dá um glória a Deus aí. Aposta, meus irmãos. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Tudo isso aqui que nós estamos passando um dia vai acabar. E está breve. Não pensa nós que quando falamos assim, Jesus está voltando, que é daqui 100 anos. Ah não, o tempo, meus irmãos, está próximo. Basta nós entendermos o que a palavra do Senhor diz e os acontecimentos que estão aí fora. Então nós temos que ansiar essa morada eterna com o Senhor. O maior mandamento que o Senhor deixou é amar o quê? O Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o quê? E o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aí fora está acontecendo ao contrário. Muitos não estão amando nem Deus e nem o próximo. São catástrofes. Pai matando filho, filho matando pai. Mas e aí, pastor? Está na Bíblia, a Bíblia fala que nos últimos tempos aconteceriam essas coisas. Os sinais já estão aí à porta. Quando eu falo no meu título aqui que Deus não errou nas suas escolhas por nós, é porque Ele não errou. Se Ele tivesse errado, meus irmãos, vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui. Sabe por quê? A maior escolha que Deus fez por nós, está lá, ó, a cruz. Ele entregou o seu filho por causa de nós. Será que Deus errou na escolha? Não errou, meus irmãos. Então, se nós estamos aqui hoje, no dia 27/12/2020, às 10 horas e 20 minutos e 40 segundos, na comunidade evangélica menonita do Itatiaia, e todos vocês estão presentes aqui, é porque Deus não errou na sua escolha. Como eu disse, se Ele tivesse errado, ninguém estaria aqui. Nós ainda estávamos, lá no pecado, lá no reino das trevas. Temos que entender isso. Não foi eu que escolhi a servir a Deus, foi Deus que me escolheu. E se Deus me escolheu, meu irmão, você quer um benefício maior do que esse? De ser escolhido por Deus? Agora, por que você foi escolhido por Deus e muitas vezes fica choramingando aí? Muitas das vezes a gente nos pega em murmurar. Eu tenho que ir na igreja quinta, eu tenho que ir domingo. Nossa, eu tenho que falar de Deus. Meus irmãos, vocês não sabem o tanto que é edificante você levar algo da parte de Deus para uma pessoa que necessita ouvir de Deus. Você não sabe o tanto que você faz um bem quando uma pessoa precisa apenas de um abraço e o Senhor traz essa revelação para você e você dá um abraço para a pessoa e ela vira para você e fala assim: nossa, eu precisava só desse abraço. Isso é o ID. Isso é o ID do Senhor. Não é você ajudar uma pessoa, talvez, que ela está ali na pobreza, levar uma cesta básica também. Isso é o ID. Mas é você trazer algo que alegra o coração da pessoa. Que faça ela se sentir bem naquele momento. É você trazer uma palavra que vem do trono de Deus. Talvez esta manhã aqui hoje ficou a gente exortou um pouco, mas é para a gente, cair na real, que eu sou escolhido de Deus, que eu fui escolhido para pregar as boas novas do Senhor.
De antemão eu quero parabenizar a pastora Vera e o pastor Rod, ele não está presente, pelo evento dos jovens de ontem. Ontem eu pude ver o que é ser servo. Os jovens ali, cada um cumprindo o seu papel, fazendo acontecer da forma correta. Quem esteve ali ontem, dos jovens que está aqui presente? Foi assim, não foi, irmãos? Porque foi escolhido por Deus para fazer acontecer da forma que Deus quer. Aqui na nossa igreja a gente vê que dia após dia nós estamos em crescimento com essas coisas. Os irmãos que recebem os irmãos ali na porta. Às vezes uma pessoa precisa de uma oração e você se dispõe a orar com aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa. Isso é o ID, meus irmãos. Mas não é só isso, é muito mais. Porque como eu disse, Deus vai acrescentar as pessoas aqui. Deus vai trazer as pessoas para estar debaixo dos nossos cuidados. Então, se você hoje acha que não está inserido no corpo, procure um líder. Fala, olha, eu quero estar presente, eu quero fazer parte do diaconato, eu quero fazer parte da intercessão. E eu tenho certeza que lá vai ter um lugarzinho para encaixar você e você vai fazer parte desse corpo. O que não pode é você ficar sentado aí no banco só. Tem que ouvir a palavra? Tem sim. Mas procure. Talvez você é uma pessoa que é ativa, gosta de estar presente. Então procure um líder. Para você fazer parte. Você vai ver o tanto que é gratificante. O tanto que a escolha do Senhor pela sua vida valeu e vai valer a pena. Não fique só sentado. Não olhe para o seu irmão que está do lado, às vezes está passando por um problema e você fica ali, continua estático, sentado e não faz nada. Estenda sua mão. Você foi escolhido de Deus para isso. Você é nação santa, sacerdócio real. Povo escolhido de Deus. Nós somos povo escolhido de Deus. Se nós estamos hoje inseridos na igreja, essa escolha de Deus para nós, é porque Ele sabe que nós somos capazes de cumprir aquilo que Ele confiou para nós. Então não vamos deixar essa escolha de Deus se apagar na nossa vida. Porque se nós deixarmos, aí nós vamos estar fazendo como Davi fez. Escolheu errado. Graças a Deus ele se arrependeu de tudo que ele fez, da escolha. Olha para vocês ver tanto que o nosso Deus, Ele é amor. Aqueles homens ali escolheram errado. Davi escolheu errado. Judas escolheu errado. Adão escolheu errado. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi escolheu errado, mas ele se arrependeu. Então, se por algum motivo você teve alguma escolha errada, se arrependa dessa escolha. Peça perdão ao nosso Deus. E Ele vai te fortalecer para você seguir mais forte, mais gabaritado para cumprir o ID. O que nós não podemos é achar que escolhemos apenas sentar no banco. Não é uma escolha boa. Deus não nos chamou para ficar no banco. Ele nos tirou do império das trevas, não foi para que nós viéssemos fazer número aqui na igreja. Se o Senhor tivesse escolhido todos nós para fazer número em igreja, aqui estava cheio hoje. Independente da palavra, o Senhor colocava um monte de gente aqui. Mas a escolha dele não foi para isso. A escolha dele foi para quê? Para que nós levássemos adiante aquilo que ele deixou. Que é o ID, que é fazer discípulo, que é levar as boas novas dele àqueles que precisam ouvir. Pense nisso com carinho.
Você que ainda acha que está só no banco, você não está só no banco. Você faz parte dessa comunidade. Você faz parte desse reino. Apenas procure o membro certo para você se instalar. E você vai ver o quão grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Eu posso dizer que eu sou experiência disso. Dessa escolha do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, eu lembro a data, viu, irmãos? 28 de março de 2005. Eu me converti. Pastor Guildo lembra, algumas pessoas duvidaram da minha mão levantada assim, falou: será que ele está sabendo o que ele está fazendo ali? Eu sabia, meus irmãos, Deus sabia. E desse dia para cá, eu sempre busquei o Senhor. Pastor Paulo Henrique ficou cansado de tirar minhas dúvidas. Mas graças a Deus eu entendi o propósito do Senhor para a minha vida. Graças a Deus eu entendi o porquê que Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz dEle. Se está um pouco embaçado aí nessa escolha sua, peça ao Senhor, fala: Senhor, esclarece para mim. Venha ao meu encontro, traz a revelação do Senhor para o que o Senhor quer que eu faça a mais. E o Senhor vai te dar aquilo que é necessário para que você vá, ide e fazer discípulos de todas as nações. Amém?